Gálatas, capítulo 3, verso 23. Eu vou ler em pelo menos 4 versões para os irmãos terem uma ideia do texto todo. Quando a gente está estudando um texto para preparar a mensagem, então olha várias versões da Bíblia para a gente ter uma visão mais ampla do assunto. E eu separei para a gente ler nessa noite pelo menos 4 versões. A primeira é a nossa versão atualizada, que os irmãos vão ler junto comigo, que está aí no nosso aparelho de vídeo. Vamos ler juntos? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A segunda versão, Bíblia na linguagem de hoje, também está ali. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. A terceira versão, nova versão internacional, chamada de NVI, então tem ali também. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E a quarta versão, nova versão transformadora, diz assim: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que esta fé fosse revelada. Irmãos, nós vamos meditar nessa noite sobre o tema a história do pecador antes da revelação da graça. Esse tema veio à minha mente quando estava ouvindo uma pregação sobre esse texto. Nosso primo Gabriel estava lá e vai lembrar disso. O reverendo Wagner pregou na reunião do presbitério. Ele pregou o texto todo e esse versículo me chamou a atenção para que falasse com a igreja. O Senhor falou ao meu coração primeiro sobre a história do pecador antes da revelação da graça. Esse versículo se divide em 3 partes: a lei e a graça. O que é a lei? A lei é Deus proibindo e exigindo: faça, não farás. Assim era a lei, ou assim é a lei. O que é a graça? A graça é Deus admoestando e concedendo. A lei mata, a graça vivifica. A lei fecha a boca diante de Deus, a graça abre toda a boca para adorá-lo. A lei estabelece uma grande distância entre o homem culpável e Deus, enquanto a graça coloca o homem culpado diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Tudo isso para enfocar a história do pecador antes da revelação da graça. E o texto diz que nós estávamos, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Esse estávamos sob, queridos, é um tempo verbal imperfeito que descreve uma atividade incessante. Ou seja, algo que a lei funciona como uma carcereira. Antes da revelação da graça, nós estávamos uma atividade incessante da lei nos prendendo. Que Paulo usa também a figura tutela da lei, encerrados, e na versão linguagem de hoje diz que nós estamos encarcerados pela lei. E esse termo guardar que aparece aqui, estamos guardados ou encarcerados, ele tem o significado de realmente proteger. Como usa Pedro em 1 Pedro 1, 4, 5, Pedro diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa palavra guardar. Guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Da mesma forma, essa palavra era indicada, ou aparece também no Novo Testamento, para significar a guarda de uma cidade. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 11, 32. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Então, montou guarda. Quer dizer, estavam ali os guardas ao redor da cidade, protegendo para que Paulo não fugisse. Então, queridos, a história do pecador antes da revelação da graça nos mostra que Deus age de acordo com os mesmos princípios para com todos os pecadores. Estava comentando com o nosso presidente Edson aqui, cada um tem a sua experiência pessoal com Deus. Experiência de conversão, experiência de comunhão, de vida diária com Deus, experiência de presenciar milagres, experiência de respostas imediatas à oração. E no tocante à revelação da graça também, Deus trabalha com nossas vidas. Diz aqui o texto que Deus trabalha conosco. Então esse texto nos apresenta 3 fases na história do pecador, antes da revelação da graça. 3 fases. E a primeira fase diz assim: antes que viesse a fé. Essa é a primeira fase. Antes que viesse a fé. É a fase fracassada. A fase fracassada. Por quê? Ninguém tinha ideia do que era fé. A gente ouve falar nos heróis da fé, né? Aparecem os heróis da fé lá do Velho Testamento, mas não se tinha ideia realmente do que era a fé. E jamais se pensaria que um pecador seria salvo crendo no Senhor Jesus Cristo. Apesar do Senhor Jesus já aparecer lá em Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher nasceria aquele que esmagar a cabeça da serpente, mas ninguém tinha fé naquele que ia nascer para a sua salvação. Então veja o período em que viviam, né, essas pessoas. E nós temos isto de maneira muito clara, lá quando Paulo e Silas estão presos e há aquele terremoto lá em Filipe, na prisão, e abre-se todas as portas das prisões e as cadeias são soltas. Aquele carcereiro desesperado, que ele pagaria com a sua própria vida, a fuga dos presos, ele vai suicidar. E aí Paulo diz assim: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Então aquele homem toma uma luz e chega na presença daquele grupo, e veja qual a expressão dele: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então esse era o pensamento de uma era fracassada, de uma etapa fracassada. A pessoa sempre achando que podia fazer alguma coisa. A pessoa sempre achando que tinha condições de fazer alguma coisa para a sua salvação. E os 2 servos de Deus respondem já com a graça, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, muitas vezes a gente olha para os grandes heróis da fé e a gente fala assim: mas puxa vida, como é que esses homens e mulheres creram tanto em Deus? Eles ainda não conheciam Jesus, eles ainda não tinham a graça, eles ainda não sabiam que Lázaro ia ressuscitar, que a menina ia ressuscitar, filho de Jairo, que aquele jovem ia ser ressuscitado, não sabiam de nada. Mas eles já criam. Será que isso funciona na sua vida hoje como servo de Deus que já vive debaixo da graça? Será que você crê realmente? Será que quando você faz uma oração ao Senhor, o Senhor vê no seu coração que você realmente está crendo de que Ele tem todo o poder para resolver aquela situação que você está colocando? Essa primeira fase, então, a fase fracassada, as pessoas não tinham essa visão
que hoje nós temos. Veja, por exemplo, capítulo 11 de Hebreus, verso 7, diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Alguns teólogos dizem, queridos, que o motivo da incapacidade era um motivo moral e não mental. Incapacidade que não conseguia entender a fé. Não conseguia entender que seria salvo por alguém e não por méritos próprios. Então era, assim, uma incapacidade moral. E ainda vemos isso, queridos, relatado nas pessoas hoje. Vemos isso estampado nas pessoas hoje. Por quê? As pessoas são orgulhosas e jamais abrem mão da sua justiça própria. Jamais abrem mão da sua justiça própria. Se você vai falar de Jesus para uma pessoa, se você diz para essa pessoa que ela tem necessidade de reconhecer os seus pecados, diz: eu não sou tão mal assim. E enumera uma série de qualidades. Eu não faço isso, eu faço aquilo, não faço aquilo outro. Ela não era uma série de qualidades. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho leva o ser humano a pensar que ele pode fazer alguma coisa no tocante à sua salvação. Mas pela graça nós vemos que tem de haver em nós uma renúncia da nossa própria justiça. Aquele carcereiro disse: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Daqui a pouco vamos ver o texto também de um jovem rico e diz: Senhor, o que eu preciso fazer? E Jesus fala uma série de coisas, fala: já tenho feito isso tudo. Quer dizer, eu estou pronto, então minha salvação está garantida. Eu faço isso tudo? Então vejam aí, queridos, essa primeira fase é uma fase, então, fracassada. Então, jamais a pessoa poderia entender de que a salvação pela fé seria através de alguém que isso era contrário às opiniões. Você tem que fazer. Eu me lembro uma vez conversando com o senhor, nós tínhamos lá no nosso seminário em Campinas, um senhor que vendia livros, para mim, livros antigos. E o seminarista é doido por livro antigo, né? Hoje não, porque já tem tudo na internet, né? Mas naquela época não tinha, você tinha de comprar mesmo. E ele conseguia um livro antigo e ele ia lá para vender para os seminaristas. Eu me lembro um dia que eu falei com ele, eu sabia qual seita que ele era, né? Eu falei: como é que o senhor consegue ter certeza da sua salvação? Ele falou: a gente aceita Jesus como Salvador e a gente tenta cumprir a lei. Aí a gente é salvo. A gente tem Jesus como Salvador, mas tem que cumprir a lei também. Eu falei: meu senhor, Jesus não precisa de muleta para salvar ninguém, não. A lei se torna uma muleta nesse sentido, né? Então, queridos, essa era a visão fracassada antes que viesse a fé. Essa era a visão que tomava conta das pessoas. Então, na história do pecador antes da revelação pela graça, nós temos primeiro essa fase, a fase fracassada. Qual seria então a segunda fase que o apóstolo Paulo fala conosco aqui nesse versículo? Ele diz assim: estávamos, mas antes que viesse a fé, então essa é a fase fracassada. Segunda fase: estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados. Estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados. Então a segunda fase é a fase guardados pela lei, ou nela encerrados, ou nela encarcerados, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Então, queridos, o mesmo verbo aparece no verso 22 e no verso 23, é sobre estar encarcerado pela lei. Só que 22 está falando sobre o pecado. A lei encerrou você por causa do pecado. Mas aqui diz que a lei encerrou você para te proteger.
Verso 23. Então é a fase do guardados pela lei. Então, nós vemos aqui a função da lei. Ela não era inteiramente má. Por quê? Ela tinha a função de nos proteger, de nos guardar. Sob a tutela da lei, guardados, né, pela lei, diz o texto que nós, encerrados também, né, pela lei. Então, queridos, para os judaizantes, isso trazia méritos. Trazia méritos. Senhor, eu não sou como esse que está aqui do meu lado. Eu dou o dízimo disso, daquilo outro, eu faço isso, aquilo, jejuo. Quer dizer, a lei para os judaizantes estar encarcerado na lei era méritos. Aí eu sou melhor, porque eu faço isso tudo. O fariseu dizia isso, aquele publicano ali não faz nada disso, coitadinho dele. Então, é bom nós entendermos essa segunda fase, essa pessoa guardada pela lei. Então, os judaizantes se vangloriavam de serem encerrados, guardados, tutelados pela lei. Então, a lei, portanto, agia como um carcereiro da prisão e não como um protetor. Agia como um senhor que não queria e não podia mostrar misericórdia. Você não cumpriu a lei, você está condenado. Você não cumpriu aquilo que está determinado, você está condenado. Então funcionava muito mais como um senhor ditador. Como havia os senhores de escravos. O escravo saía fora da linha e mandava matar. E não tinha que dar satisfação para ninguém. Então, queridos, antes da graça, todos os seres humanos se encontravam nessa espécie de cativeiro, incapaz de se libertar. Faziam todo o esforço possível, gastavam tudo que podia, as suas energias, mas não podiam se libertar, ou seja, não podiam encontrar descanso. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O ser humano guardado pela lei, nessa segunda fase, ele não podia ter descanso. Todavia, houve liberdade pela agência da fé. Que notícia maravilhosa. Vivemos uma fase fracassada, porque não sabíamos o que era fé. Vivemos a segunda fase, presos, guardados pela lei, mas na história do pecador, antes da revelação da graça, chega finalmente a liberdade. E o texto continua dizendo a sua última parte: para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Então vamos recordar a primeira fase, qual foi? Os irmãos se lembram? Qual foi a primeira fase? Fracassada. Por quê? Não sabiam o que era fé. Então não tinha jeito de saber nada. A segunda fase, guardados pela lei. Quer dizer, você também não podia fazer nada, né? Porque a lei prendia você de todo lado. Se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Se você fizer aquilo errado, você vai sofrer isso. Então, fechado de todos os lados, né? E a terceira e última fase, o fim da longa disciplina. Essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Queridos, a única coisa que poderia tirar-nos da prisão era a fé. E soou o grande dia da libertação. No Senhor Jesus Cristo veio à existência uma nova humanidade formada de pessoas que pela fé são enxertadas nele. Que glória! Nós fazemos parte dessa nova geração. Libertos pela fé, o presbítero Edson leu
capítulo 2 de Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Não, isso não vem de vós, quer dizer, não é a lei que te liberta, não. Não é cumprindo a lei que você vai ser libertado. Não é pelas suas boas obras que você vai ser libertado. Mas você é libertado pela graça na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as coisas lhe pertencem. Todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar isso. Que nós adoramos Jesus porque todas as coisas pertencem a Ele. E então, queridos, nós chegamos a um momento maravilhoso na mensagem. Você e eu somos propriedade do Senhor Jesus. Propriedade exclusiva de Deus, aí Paulo pregou de manhã hoje. Você e eu somos propriedades do Senhor Jesus. Nós já não estamos mais encarcerados pela lei. Nós já não vivemos mais limitados pela lei. Mas o Senhor Jesus quebrou os grilhões de tudo aquilo que podia prender o ser humano. E nele nós somos propriedade de Deus. Guarde isso no seu coração. Presbítero Edson, você e eu somos propriedade do Senhor Jesus. Fala para o seu companheiro aí. Está vendo, Silas? Nós somos propriedade do Senhor Jesus. Fala isso para o seu companheiro de lado aí. Você é propriedade do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso para o nosso coração. Sabe por quê? Que o Senhor Jesus garantiu para a humanidade e conserva bem segura essa herança gloriosa. Ela foi garantida lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor diz assim, Pai, está consumado. Pai, a dívida está paga. Pai, a lei foi cumprida. Pai, agora tem uma nação nova, nascendo agora uma nação nova, propriedade exclusiva do Senhor. Uma nação santa. O sacerdócio real. No Senhor Jesus Cristo foram garantidas as eras passadas e as eras futuras. Com o Senhor Jesus veio então a era da fé cristã. A salvação através de outro, que é Jesus Cristo. Não é através da lei, não é através dos seus méritos, não é através das suas boas obras, mas ela veio pelos méritos de Cristo e através dele. Uma salvação gloriosa, segura e completa. E esta manifestação do Senhor Jesus derrota o ego e leva o ser humano à rendição total ao Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Essa é a rendição total do ser humano alcançado pela graça maravilhosa da salvação. A primeira coisa que acontece é ele reconhecer que ele não é ninguém. O ego vai lá embaixo e diz, Senhor, eu sou do Senhor. A minha vida é do Senhor. Minha vida está nas suas mãos. Porque precisamos crer no Senhor Jesus. Que estávamos presos pela lei. E ninguém podia se salvar. Todos condenados. Porque estávamos excluídos de tudo. Porque estávamos obrigados a aceitar a graça livre de ser condenado ao inferno. Ontem, não sei se o presbítero Edson ouviu, mas tinha um rapaz lá na casa Porto Seguro. Eu acho que a cabeça dele não estava funcionando muito bem. Ele falou, olha, eu já fui obreiro de uma igreja, mas hoje eu tomo todas, fumo todas. E aí o outro falou, você está indo para o inferno. Eu falei, eu estou mesmo. Ele falou, eu estou mesmo. É a pessoa sem Jesus.
a pessoa sem Jesus. Uma vez nós estávamos viajando na Transamazônica para fazer um trabalho lá no meio da mata, com o reverendo Paulo Long e eu, que era o nosso pastor-chefe lá. E ele norte-americano e não gosta de dar carona para ninguém, né? Então nós estávamos subindo de caminhonete e tinha um senhor na beira da estrada, que lá era comum isso, você ficava esperando e o carro parava. Ia se perguntar ao motorista, vai para não vou para tal lugar. Quanto que custa a carona? Era carona paga. Você vai pagar tanto. Aí o reverendo Paulo olhou para mim e falou, Camargo, se você prometer que vai evangelizar o rapaz, nós vamos dar carona para ele. Falei, vamos sim, reverendo, vamos sim. Aí ele parou o caminhonete e o rapaz falou assim, senhor pode me levar até tal lugar? Ele falou, posso, pode entrar. Quanto que é a carona? Não é nada não. Aí eu desci, o rapaz sentou no meio. Falei, vou colocar ele no meio de dois fogos assim, né? E aí o reverendo Paulo perguntou para ele, falou, escuta, você já ouviu falar de Jesus? Esse rapaz falou, já fui crente. Já fui obreiro da igreja tal, falou o nome da igreja, que não vai edificar ninguém falar o nome da igreja. Mas tem 10 anos que eu estou desviado. O reverendo Paulo piscou para mim, quer dizer, era a minha hora de entrar, né? Eu falei, meu amigo, você nunca foi crente. Porque o Senhor Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele falou, me explica mais sobre isso. Eu explico, claro. Apresentei para ele o plano de salvação. E ele aceitou Jesus em lágrimas. Ele falou, realmente, eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus igual eu tive aqui dentro desse carro. E quando chegou ao lugar dele descer, ele falou, vocês vão orar comigo? Vamos, claro, descemos do carro, todos dois, oramos com ele. Indicamos a igreja para ele, nós tínhamos um obreiro pertinho de onde ele morava. Muitas vezes, queridos, nós achamos que podemos fazer alguma coisa, mas estamos ainda vivendo ou a fase fracassada ou então a fase de escravidão. Mas Jesus Cristo veio para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ela já se revelou em Jesus. E nós vivemos agora esse período. Vamos encerrar com alguns desafios aqui, para a gente poder encerrar. Logo em seguida, o reverendo Silas vai ministrar a ceia. A história do pecador antes da revelação da graça. Primeira fase, fracassada, ou seja, por natureza, nós não tínhamos ideia do que era a fé, antes que viesse a fé. Jamais passaria pela mente do pecador que ele seria salvo pelo Senhor Jesus. Nós ficamos imaginando, né? Aquelas pessoas, ao tomar conhecimento de Gênesis 3,15, nós seremos salvos por esse filho da mulher que vai nascer. Jamais passava isso por eles. E muitas pessoas ainda vivem essa fase fracassada. Ela ainda não sabe que salvação só em Jesus. E você e eu temos essa responsabilidade de levar essa mensagem, para que elas saiam logo dessa fase fracassada. A segunda fase, estávamos sob a tutela da lei. Ou seja, a função da lei, como eu disse, não era totalmente ofensiva. Mas por causa da fase fracassada, por causa da falta de sabedoria do ser humano, então, isso resultou numa prisão. Já que você não tem entendimento para cumprir a lei, então você é preso, você é prisioneiro da lei. Então essa é a segunda fase, é a fase dos guardados pela lei, ou aprisionados pela lei, ou encarcerados pela lei. E chegamos na terceira fase, qual é? O fim de uma longa disciplina. O fim
da longa disciplina. Essa fé que de futuro haveria de revelar-se. É a salvação, queridos, gloriosa, segura e completa na pessoa de Jesus Cristo. É aquela certeza, aquela convicção que você tem no coração e que ninguém pode tirar. E que muitas vezes o inimigo tenta lançar dúvidas em você, porque ele não tem a salvação, nem a certeza, nem tem nada. Só tem a condenação. Ele sabe que está condenado. Então ele tenta atrapalhar a sua vida. Ele tenta lançar dardos inflamados em você para tentar atrapalhar você. Mas em Jesus, em a quebra total do nosso ego. Senhor, Jesus, Senhor, me chego a Ti. Tua ira santa mereci. É o ego sendo quebrado. E a rendição total ao Senhor Jesus Cristo. A lei estava para conduzir o homem ao Senhor Jesus Cristo. Mas ela não podia colocá-lo em sua presença, mas sim a capacidade de colocá-lo numa posição com a qual o mesmo pudesse entrar, quer dizer, se cumprisse a lei. Se você cumprir a lei, você vai ser salvo. Mas quem conseguiu cumprir? Só Jesus Cristo. Por isso que ele precisou de vir, porque você e eu não conseguimos cumprir. Ele precisou de vir para cumprir a lei, para trazer para nós, então, a época da graça. A função da lei, levar o homem ao Senhor Jesus, demonstrando que ele, por si mesmo, era absolutamente incapaz de observar a lei. Então você olhava para a lei e falava, eu não dou conta de cumprir. Mas o ego não permitia você reconhecer que alguém iria cumprir a lei em seu lugar. E esse alguém era aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. E aí então veio, queridos, a incapacidade total da pessoa buscar a salvação e de entender a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Mas depois que a pessoa se chegou a Jesus, ela não necessita mais da lei. Porque o Senhor Jesus é a lei do nosso coração. Ele é quem conduz a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Já não dependemos mais da lei, mas sim da graça. E eu concluo com a pergunta: qual dessas fases você se encontra? Você que está conosco aqui, você que está conosco pelas redes sociais, qual fase você está? Se você estiver na fase fracassada, está caminhando para a condenação eterna. E você está na fase em que você fica enchendo o seu ego, enchendo a bola do seu ego, achando que você é alguma coisa. Você está na segunda fase também, está perdido. Porque a lei te prende. Mas existe a terceira fase, que é a fase da graça em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Essa é a terceira fase. E o desejo do meu coração, como pregador da palavra, como servo do Senhor, é que cada um esteja já vivendo esta fase. Que você já tenha experimentado esse encontro com Jesus que transforma as vidas, que te dá liberdade, que te dá paz, que te dá sossego para você viver, porque a sua salvação está garantida, que te dá ânimo para você evangelizar as pessoas, que você foi salvo, você quer que a pessoa seja salva também.
Eu sempre compartilho uma experiência que eu tive com meu avô materno, pai de minha mãe, muito católico. E quando minha avó ficou doente, eles foram morar com a gente para minha mãe cuidar da mãe dela. E minha avó faleceu. E ele ficou morando com a gente até morrer. E muito amigo, professor. Ele era carpinteiro, me ensinou muita coisa, mexer com madeira. Mas quando eu ia falar de Jesus, ele não queria saber. Quantas vezes eu tentei falar de Jesus para ele? Um dia ele perdeu a paciência comigo, o reverendo Silas. Ele falou, olha, não precisa falar mais desse Jesus comigo, não. Não quero ouvir você falar mais, não. Você pode falar qualquer coisa comigo, mas desse Jesus, não. Eu falei, mas o senhor vai para o inferno. Ele falou, vou. Vou para o inferno, sim. Aí ele falou que era ladainha de sempre. Não é porque meu avô foi católico, minha mãe foi católica. Eu falei, eles foram para o inferno. E o senhor vai também? Ele falou, vou também. Não falei mais. Mas orava por ele todo dia. E quando ele faleceu, eu estava longe. Estava trabalhando como missionário no estado do Goiás. E eu perguntei à minha mãe, falei, e aí? Ela falou, todo domingo a gente morava ao lado da igreja. Ele falou, todo domingo eu saía um pouquinho para fora só para disfarçadamente, né? E ela disse que meu avô estava debaixo da janela da igreja ouvindo as mensagens. No escuro. Ele nunca percebeu o que ela via, né? Mas todo domingo ela saía à noite, dava uma disfarçadinha, como se fosse cuidar dos netos, né? Que estavam lá andando. E ele estava lá assim, ouvindo a mensagem. Eu creio que ele foi salvo. Pela graça do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Logo em seguida, o reverendo Silas vai ministrar a ceia. Pai querido, como é bom estudar a Tua palavra. Como é bom, Pai, ouvir o Espírito do Senhor falar para a gente o que a Tua palavra está dizendo. E o meu desejo, Pai, é que cada pessoa que participou conosco nesse momento tenha entendido a Tua palavra. E se alguém estava vivendo ainda na fase fracassada, ou na fase aprisionado, o Senhor Jesus veio para trazer liberdade para essa pessoa. Ela pode nesta noite dizer, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, eu sou pecador, meu ego não vale nada. Eu me rendo aos pés do Senhor. E ser alcançado pela graça maravilhosa nesta noite. Pai, que nesse momento esteja havendo salvação. Porque o Senhor Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Que nesta noite, Pai amado, o céu esteja em festa por almas que estão se rendendo aos pés de Jesus, através da pregação da Tua palavra pelo mundo todo, em todos os cultos. Te adoramos, Pai, porque o Senhor nos deu Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus, porque o Senhor se deu por nós na cruz do Calvário. Te adoramos, Deus Espírito Santo, porque o Senhor aplica a graça maravilhosa aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Reverendo.